Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre o tempo e o lugar dos atos processuais. Nesta aula, estudaremos o artigo 213 do Código de Processo Civil. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo. Então, a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo. Pessoal, como eu já até havia ressaltado para vocês na aula anterior, essa regra aqui do 213, ela vale para peticionamentos eletrônicos, tá certo? A regra do 213 vale para peticionamentos eletrônicos. Na aula passada, nós vimos que os peticionamentos físicos em autos não eletrônicos foram disciplinados onde? No artigo 212, parágrafo 3º. Então, a regra hoje estudada é para peticionamento eletrônico, perfeito? Vamos gravar isso aqui. Peticionamento eletrônico. E o que é dito aqui? Aqui é dito que os peticionamentos eletrônicos eles podem ser feitos até o último instante do dia em que o prazo se encerra. É justamente o que está nesse caput. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo, ou seja, pode ser peticionado até o último instante do dia em que o prazo se encerra. Perfeito? Mas essa redação aqui do caput, ela pode causar confusão, tá certo? Porque ela menciona aqui, olha, ela menciona até às 24 horas. Isso aqui pode gerar confusão nas pessoas. Por quê? Porque embora, vamos destacar isso aqui, olha, embora o caput mencione até às 24 horas, na verdade, o ato ele deve ser praticado antes que o dia mude, ou seja, até aquele limite, né? 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Porque se o relógio atingir as 0 horas, aí já passou para o dia seguinte e a petição será intempestiva. Vamos destacar isso aqui. A petição será intempestiva. Então, está sim na redação legal, que é até às 24 horas, tá bom? Mas tomem esse cuidado. Se de fato chegar às 0 horas, né, passar das 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, aí já mudou para o dia seguinte. E se já mudou para o dia seguinte, a petição será intempestiva. Então, cuidado, porque a redação legal não ficou muito bem feita aqui. Agora vamos para o parágrafo único do artigo 213, que diz que o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Então, o horário vigente, onde? Vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado. Será considerado para fins de atendimento do prazo. Nós já percebemos claramente o quê? Que o que eu considero é o fuso horário do local em que o processo tramita. Pouco importa o fuso horário em que a pessoa que vai peticionar está. O que me importa é apenas o fuso horário do local em que o processo tramita. Vamos aqui ver uma situação hipotética para poder compreender isso melhor. Imaginemos que um advogado está na Alemanha e ele possui um prazo se vencendo no dia 3 de outubro de 2026, tá certo? Esse prazo é de um processo que tramita onde? No estado de São Paulo. Ele está lá na Alemanha, em outro fuso horário, e ele tem um prazo vencendo no estado de São Paulo. Nesse caso, o ato processual eletrônico ele deve ser praticado dentro do dia 3 de outubro de 2026, que é o dia de vencimento do prazo, mas seguindo-se o quê? O horário vigente lá em São Paulo. Então é o quê? É desconsiderado o fuso horário da Alemanha, tá certo? Isso aqui vale, coloquei aqui um exemplo, né, em que o advogado está em outro país, mas também vale para o caso de o advogado estar
dentro do Brasil, mas em outro fuso horário. O que me importa é exclusivamente o fuso horário do juízo perante o qual o ato deve ser praticado, tá certo? O que me importa é apenas o fuso horário do juízo perante o qual o ato deve ser praticado. É isso, pessoal. Foi um artigo mais curto, mas muito importante e, em especial aqui, vou repetir para vocês, não se esqueçam dessa questão aqui. Cuidado, muito cuidado, porque embora esteja escrito que pode ser praticado até as 24 horas, na verdade, deve ser praticado até o último instante daquele dia. Se virar o dia, o ato já será intempestivo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de curtir os vídeos e compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima aula.